bem-vindo ao canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol e neste vídeo eu quero falar sobre a teoria da evolução de Darwin e o design inteligente. Naquela época, Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies e foi publicado em 1859. Mas vamos entender um pouco sobre aquela época em que ele vivia. Primeiramente, a ciência e a religião tinham um relacionamento muito próximos e que a biologia tinha muita dificuldade de se tornar uma ciência profissional. E Darwin adorava isso, porque ele tinha muito mais independência e não precisava ficar pedindo autorização e a bênção da religião e permissão para poder investigar um assunto ou outro, especialmente sobre a vida e a origem da vida. Então ele podia investigar essas respostas e procurar sozinho. Ele queria que a biologia tivesse uma explicação racional, da mesma forma que você pode encontrar uma explicação racional na área da física, de química. Então ele queria a mesma coisa para a pergunta da razão da vida e como tudo se formou e a evolução dos animais. O que é interessante é que Darwin não foi o primeiro cientista a propor que houve uma evolução entre os animais. Outros cientistas fizeram essa proposta, mas a diferença é que estes outros cientistas, todos eles concordaram que houve um criador, que o universo foi criado e que teve um propósito pelo mundo, para o mundo ser criado. Que houve um design e, além disso, que os animais foram criados para o seu habitat, que o peixe foi criado para nadar no mar, nas águas, que a ave foi feito para voar e assim por diante. Cada um foi criado para ter sucesso no seu habitat, para sobreviver e para viver naquele lugar. Naquela época, devido à falta de tecnologia, eles não sabiam o que tinha dentro da célula. Para eles, a célula era algo gelatinosa e que ele podia se esticar, se transformar e que não era tão importante assim. Ou que era fácil de se explicar, que a célula era algo muito simples. Então daí saiu a concepção que Darwin propôs, uma explicação racional na concepção dele e de uma forma que não houve um propósito da vida, não houve um criador, mas que sim, a partir dessa célula que é simples, que se estica e se transforma, então ele pode virar qualquer coisa. E foi assim a base da teoria dele. Não havia uma inteligência por trás, mas que houve mudanças e uma evolução aleatória e por acidente a vida deu certo. E por acidente nós temos os seres humanos, os outros animais e o mundo tem a ordem que tem hoje, mas através de bilhões e bilhões de anos e por um tempo indeterminado. Eu quero lembrar que isso foi muito antes da ideia do Big Bang aparecer e ele e os cientistas na época não tinham a noção que teve um começo do mundo ser criado, mas sim, o mundo sempre existiu. Era esse o conceito que eles tinham e por isso que teve bilhões e bilhões de anos errando e acertando ao decorrer de todo esse tempo. O que é super interessante é que o Dr. Michael Behe, ele diz que se você acredita que existe um sentido, um propósito de vida, isso vai contra totalmente as ideias de Darwin. Porque ele propõe que foi tudo aleatório, não houve inteligência nenhuma em cima disso e que foi um acidente que deu certo através de várias e várias tentativas. Então, são duas ideias totalmente opostas, né? Que a vida é importante, que nós somos importantes aqui. Existe um sentido e um propósito de nós estarmos aqui. E Darwin diz que não, foi só uma coisa que acabou dando certo, que por isso que você é você e que nós temos vários animais e seres humanos, mas foi tudo um acidente, aleatoriamente. Uma outra ideia que é super importante para a evolução é a ideia da mutação, porque antes Darwin falava assim que houveram variações
que ocorreram e que deram certo. Então tinha algo, tinha um sistema, um organismo, um animal que estava sobrevivendo do jeito que ele estava e funcionando, e de repente algo aconteceu, uma variação, e que anos depois nós temos a ideia da mutação, onde ele muda um pouco do sistema dele e começa a dar certo. E aí tem a seleção natural. Então aqueles que têm essa modificação sobrevivem e se multiplica e continua vivendo, e os outros que não têm morrem. Então, ao decorrer desses vários e vários anos, esse animal começa, ou esse organismo, ele vem a ser um organismo totalmente complexo e completo, como um animal ganhando cada vez dentes mais e mais afiados, né, que ajudam na caça, ou um animal que tem um pelo mais grosso e mais comprido, que ajuda ele a sobreviver no inverno. Então aqueles que não têm aquele pelo, eles vão morrendo e não sobrevivem. É aquele que sobrevive com o pelo mais comprido, mais grosso, produzem outros, e assim vai sobrevivendo a sua espécie e vai modificando para deixar cada vez com mais e mais informações, mais e mais complexo. Então são informações que são adicionadas de acordo com o ambiente que ele está, e ele vai se adaptando com esse ambiente. De novo, eu quero recapitular como que o Darwin acha que a célula é muito simples, né? E que ele pode se transformar. Já que ele pode se esticar e transformar em qualquer coisa, então ele pode multiplicar, fazer vários tipos de vidas diferentes, e daí que todos os organismos e animais saíram um dos outros, né? Então, basicamente é isso. Só que aí foi no século XIX. No século XX, 100 anos mais ou menos depois, a gente consegue ver que há moléculas dentro da célula, que a célula é um organismo super complexo. Não só isso, mas a gente descobre que existe o DNA, e o DNA ele carrega informações genéticas. Então a gente descobre a complexidade de tudo isso. E aí que vem o Dr. Michael Behe, e ele propõe a ideia de um design inteligente. Antes de eu falar dessa teoria, eu quero que você pense, se você tiver um exemplo de dois vizinhos. Você olha para um vizinho que ele tem o seu jardim, e você vê que ele coloca as flores amarelas de um lado, as flores brancas de um outro lado, as flores vermelhas num canto, e você olha e você diz: nossa, olha como esse vizinho organizou e fez um belo trabalho, tá lindo esse jardim. E aí você olha para o outro lado, onde não tem nada, e você só vê mato, você vê algumas coisinhas crescendo assim, mas e terra, e tudo aleatório do jeito que tá. Você pensa o quê? Que bom, esse vizinho não cuidou, só deixou assim acontecer, né? E não tem flores como o outro vizinho. E é a mesma coisa da teoria do design inteligente, que é o seguinte também: assim como existe uma inteligência que consegue juntar letras, e dessas letras formar palavras, e dessas palavras juntar e formar sentenças, e juntar ainda mais essas sentenças e criar um livro, há uma inteligência por trás que organizou todas essas informações. Da mesma forma, você consegue ver essa inteligência, uma inteligência se manifestar na célula. E ele argumenta que as moléculas são máquinas, e que existem máquinas moleculares dentro das células, que existem fábricas dentro das células que produzem químicas, há máquinas de transporte que traz algumas informações de um lado da célula para o outro, há outras máquinas moleculares que organizam para onde que tem que ser despachado essa informação. Tudo tem um sistema, e uma dessas coisas, um exemplo, é o flagelo. E o flagelo, ele garante o movimento de uma célula ou bactéria.
Então, da mesma forma que a gente tem o motor de popa, que ele tem um motor, ele tem um sistema energético, ele tem uma bateria, o motor de popa, né, que a gente vê atrás de um barco, é desse que eu tô falando. Ele tem uma hélice, ele tem como se prender também no barco. E o flagelo, ele é como um motor de popa também. Ele tem seus grampos para prender na bactéria, ele usa o líquido ácido para ser como uma bateria para a hélice funcionar e sim mover a bactéria de um lado para o outro, de frente, de ré. Ele funciona como uma máquina. Ele é um sistema que, de acordo com o Dr. Michael Behe, que tem uma complexidade irredutível, ou seja, sem uma das partes ele deixa de funcionar. Isso vai um pouco contra o que Darwin explica, porque Darwin diz que sempre, para todos os sistemas, para todos os organismos, ele aumenta a complexidade e ao decorrer do tempo. Mas como que nós podemos explicar a evolução do flagelo? O que ele era antes? Então, antes, né, como se você pensar numa máquina, ele tem as suas partes, né, que é desenvolvido para uma função específica. E aí que a gente vê o design inteligente, que houve uma manifestação de uma inteligência externa e criou esse sistema. E não foi aleatório, mas sim pegou essas partes e juntou todos para virar um sistema específico, para uma função específica. E aí que a gente vê a ordem e como tudo funciona super bem dentro de uma célula. Isso reflete para o sistema inteiro do universo, mas que existem evidências nisso. Ainda falando do flagelo, se você pegar as suas partes e juntar e funcionar, é difícil falar que foi seleção natural, porque para falar isso quer dizer que antes de ser um flagelo ele era outra coisa e que ele teria ainda assim que ser remodulado. Quem que iria fazer essa mexida? Quem que ia transformar num flagelo? As partes são tão completas, né? Você pode fazer uma bicicleta uma outra coisa. Ele pode ser uma outra máquina, uma outra coisa, mas você ainda assim tem que pegar as partes, desmembrar e modificar do jeito que você quer para fazer depois uma outra máquina, né? Então é a mesma coisa que o flagellum. Para você falar que foi seleção natural, ele antes teria que ser outra coisa. Então, se ele fosse outra coisa, primeiro, o que ele teria sido? Só uma inteligência poderia fazer essa modificação. Por isso que, na verdade, ele já estava assim. O flagelo sempre existiu daquela forma, sendo um sistema irredutível. Tem um outro cientista, que é o Dr. Richard Lenski, e ele acreditava firmemente, fortemente na evolução de Darwin, e ele queria achar argumentos e provas contra o que o Dr. Michael Behe dizia. Então, na década de 80, ele fez um experimento de longo prazo e durou muitos anos. No meio da década de 80, ele fez um experimento com a E. coli, com a bactéria E. coli, e ele analisou a população dele e terminou esse experimento em 2014. Ao decorrer de todo esse tempo, foram analisados 60 mil gerações de bactéria, dessa bactéria específica. Isso é equivalente, mais ou menos, se fosse para um animal de grande porte, como nós seres humanos, seria mais ou menos um tempo de 1 milhão de anos, uma geração dentro de 1 milhão de anos analisados. É muito tempo. E o resultado foi surpreendente, porque foram trilhões de bactérias analisados, trilhões de bactérias que nasceram, que morreram, e o resultado foi que não acharam nenhuma proteína nova e que houve mutações sim, mas foram só uma reorganização de informações.
e que informações que já estavam lá, nada novo foi criado, não houve uma informação nova que não estava lá e que apareceu. E isso foi muito interessante, porque isso mostra como que a evolução de Darwin realmente tem limites, até onde ele pode chegar. Então ele pode reorganizar certas informações, mas ele não pode criar uma nova. E lembra que eu falei que a mutação era uma coisa super importante na evolução? É um fator super importante porque antes não conseguiam decodificar o DNA, demorava muito tempo por falta de tecnologia, então era algo que não dava para rastrear e monitorar. E hoje isso já consegue ser feito em um tempo muito curto e dá para você analisar com mais tranquilidade e facilidade. Descobriram que a mutação, na verdade, ele pega uma informação, quebra no meio, joga fora parte da informação e fica com a outra. E isso vai contra totalmente o que a evolução de Darwin diz, que é se adaptando com o seu ambiente e vai adicionando mais informação, tendo um pelo mais comprido, tendo dentes mais afiados e vão ganhando essa informação, ganhando mais complexidade. E assim que vai sendo a evolução. Isso foi provado cientificamente, não sou eu falando. As mutações, na verdade, eles quebram a informação, simplificam a informação e jogam o resto fora. E depois nunca mais você consegue pegar essa informação de novo. Ela é perdida, já era, acabou. Resumindo o que é uma mutação, ele simplifica a informação e não adiciona, né? Então, e se adicionasse, quem que ia adicionar essa informação? Como que isso ia acontecer? Né? Então, para um sistema funcionar, não pode ter só as partes, né? Como no flagelo, voltando para o exemplo do flagelo, como que isso pode ser desenvolvido? Pode sim ter as partes já existindo de outros lugares, mas quem que construiu o flagellum? Quem que pegou todas as informações e criou um sistema, né? Então, a gente sabe da nossa vida cotidiana que o ser humano consegue criar vários sistemas. Olha isso que interessante, que o DNA, na verdade, é um código de informações biológicos que determina a função de um sistema, determina que espécie que vai ser, de acordo tudo com o DNA, com essa informação genética. E se você pensar que nós podemos decodificar o DNA, quer dizer que é um código, né, que dá para ser rastreado, assim como o computador, que é feito por uma inteligência humana, foi construída por uma inteligência humana e que você consegue ter um código dentro dele, dentro do computador, e foi feito por uma inteligência humana. Então, tô querendo fazer essa conexão com o DNA, que tem um código também e que com certeza houve uma inteligência que inseriu esse código para dar certo, para fazer essa espécie, para fazer esse sistema funcionar, e que é também uma outra forma de código. E o que é muito interessante do design inteligente é que muitos cientistas que são ateus não aceitam a ideia que Deus existe, tá? Então eles não aceitam o criacionismo, que é diferente, porque o criacionismo é baseado na ideia que o mundo foi criado por Deus a partir de nada. Então tinha nada a existir e de repente Deus criou a vida e pum, aconteceu. Então eles acreditam que sim, já existia a vida, né, a vida celular. Houve uma manifestação de uma inteligência exterior que deu a ordem de tudo isso, né? Assim como nós fazemos as máquinas e a gente sabe o que foi feito pela natureza e o que foi feito pelo homem, são as máquinas e as formas de como, as características de que algo foi tirado do seu mundo natural e juntado,
né? Então a gente consegue ver isso num nível celular, molecular, e isso é demais. Além de uns cientistas ateus que aceitam a ideia de uma inteligência que criou e que fez esse design do mundo e do universo, outros acham absurdo essa ideia de um design inteligente. Dizem que não merece ser uma teoria que vale a pena ser estudada. Então é muito interessante como você vê em outras formas como as nossas crenças podem nos limitar. Além disso, cada vez mais a gente vê mais evidências provando que houve sim um ser inteligente, houve sim um Deus, um Criador que deu ordem a tudo e que não foi aleatório, não foi tudo por acaso, um acidente que deu certo. Há uma ordem, há um propósito. Eu tentei resumir um pouco do que é a evolução de Darwin, como que era a época em que Darwin viveu, a tecnologia que era disponível naquela época e o que é disponível hoje. Esse é um assunto super interessante que dá para ser muito mais falado e nós podemos estudar isso juntos. E me diz o que vocês estão achando sobre tudo isso. Quais são suas dúvidas? O que você achou de interessante? Se tudo isso fez sentido ou não. Eu quero muito saber o que vocês estão achando. Por favor, deixe nos comentários. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo e compartilha para todo mundo que você acha que vai gostar desse assunto. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de todas as nossas novidades. Beijos e até a próxima!